Abra então sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu quero ler com você a partir do verso 1 até o verso 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Depois de lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta. Tem que trazer a Bíblia para a igreja, hein, gente? Primeira epístola, ou primeira carta de Pedro, capítulo 2. A partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Até aí. Queridos, na semana passada, nós compartilhamos uma palavra a respeito do glorioso propósito da unidade da igreja. E um dos propósitos desta gloriosa unidade da igreja é que todos nós alcancemos a unidade da fé, cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus e alcancemos também a verdadeira maturidade na nossa vida espiritual. Nós vimos na semana passada que o propósito de Deus para a minha e para a sua vida é que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. O propósito de Deus para a sua vida, antes mesmo dos céus e da terra terem sido criados, antes mesmo de você ter sido formado no ventre da sua mãe, é que você seja semelhante, que você seja conformes à imagem do Filho de Deus. Este é o propósito da sua vida. Este é o propósito pelo qual você deve orar diariamente. Deus, qual é o propósito do Senhor para a minha vida? É que você seja semelhante a Jesus Cristo. Talvez você esteja orando, perguntando: Deus, qual é o propósito do Senhor para a vida dos meus filhos? É que o seu filho seja semelhante a Jesus Cristo. O propósito de Deus para cada um de nós é alcançarmos essa maturidade, experimentarmos esse crescimento espiritual, a tal ponto de nos tornarmos semelhantes, parecidos, conformes à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse texto de Pedro nos mostra como nós podemos desenvolver a nossa vida espiritual. Esse texto nos fala de como nós podemos crescer espiritualmente e também qual é o propósito de nós nos tornarmos semelhantes ao Filho de Deus. E a minha mensagem nesta noite, ou o tema dela nesta noite, é edificando uma casa espiritual. Edificando uma casa espiritual. A primeira coisa que Pedro nos mostra, a fim de alcançarmos este crescimento, a fim de experimentarmos o crescimento, está no versículo 1, quando Pedro diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Diferente de uma criança natural, que precisa apenas ingerir alimento, que precisa apenas se alimentar e se desenvolver fisicamente, o homem espiritual, o homem nascido de novo, que creu em Deus, que creu em Jesus Cristo e experimentou a sua regeneração, este homem, além de uma boa dieta, além de uma boa alimentação, ele também precisa se despojar de algumas coisas. Pedro está dizendo o seguinte: despojando-vos, portanto. O termo despojar significa colocar de lado. Outras versões dizem livrar-se, significa você se livrar de algo. É como tirar uma veste suja e colocá-la de lado. É como você se despir de uma roupa. O apóstolo Paulo em Efésios 4:22 diz: no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano,
Paulo está dizendo que nós devemos nos despir, nós devemos nos despojar do velho homem. É como uma roupa suja, é como uma roupa velha que precisa ser tirada e colocada de lado. E Pedro está falando exatamente isso, que nós devemos nos despojar de algumas coisas. Quais coisas então devemos nos livrar? Quais práticas precisamos abandonar em nossa vida? Pedro menciona algumas coisas das quais nós devemos nos livrar. Ele fala a respeito de maldade, significa malícia, malevolência, desejo de injuriar, iniquidade, depravação, maldade que não se envergonha de quebrar a lei. Este é o sentido e o significado da maldade, da qual Pedro diz que nós devemos nos livrar, devemos nos despojar. Ele ainda diz que nós devemos nos despojar de dolo, significa atrair com engano, fala de astúcia, fala de fraude, fala de malícia também. Pedro ainda diz que nós devemos nos despojar de hipocrisia. É a mesma palavra utilizada para a atuação de um artista de teatro. Isso significa o quê? Dissimulação. Queridos, para nós crescermos espiritualmente, para nós avançarmos espiritualmente ao ponto de nós nos tornarmos pessoas semelhantes a Jesus, nós precisamos nos despojar de maldade, de dolo, de hipocrisias. Ou seja, nós não podemos ser, usando uma linguagem um pouco mais popular, o crente camaleão. O crente camaleão é aquele que, dependendo do lugar aonde ele está, ele toma uma determinada forma. Ele está de acordo com o ambiente. Não é ele que influencia o ambiente, mas é o ambiente que o influencia. E a palavra de Deus está falando a respeito do que? De hipocrisia. Uma coisa da qual nós devemos nos livrar, nós devemos abandonar, devemos colocar de lado. É aquela pessoa que, se ela está no meio de uma roda de cristãos, de crentes, ela diz: paz do Senhor, irmão, misericórdia, né? Até usa aquele linguajar evangélico. Mas se ela está na roda de escarnecedores, as piadas que ali são contadas, ela também compactua com aquilo que está sendo falado. E Pedro está dizendo que para que haja crescimento, para que haja avanço, nós precisamos nos despir da hipocrisia. Ele ainda diz que devemos também nos despir do quê? De invejas e de toda sorte de maledicências. Tiago capítulo 3, verso de número 2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Isso já dá um certo conforto, né, irmão? Quando o Tiago diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todos nós falhamos, todos nós tropeçamos, e Tiago está dizendo, tropeçamos em muitas coisas. E ele diz ainda: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, um dos sinais de que a pessoa alcançou maturidade é o quanto ela tem a capacidade de refrear a sua língua. A maturidade tem como sinal o quanto a pessoa tem a capacidade de se abster de toda sorte de maledicência. E aqui Pedro está dizendo, toda sorte de maledicência. Aqui inclui murmuração, mentira, falar mal de outras pessoas. A Bíblia está dizendo que a pessoa que não tropeça no falar é perfeito varão. Ou seja, ela alcançou a maturidade. Ela alcançou um lugar de crescimento espiritual. Aí no versículo 8 de Tiago 3, Tiago diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Ele diz, é mal incontido, carregado de veneno. Meu Deus do céu. Eu gosto de uma forma que o pastor Luciano Subirá faz, falando desse texto. Ele diz que alguns crentes têm aquela língua bifurcada, que é semelhante à língua de uma serpente, não é? Que tem aquela bifurcação. O pastor Luciano chega a dizer que de alguns crentes até escorre veneno assim pela boca, de tão maligna que é a língua dessa pessoa.
Pedro está dizendo que para que haja crescimento é necessário se despojar, é necessário se despir de todas essas coisas: maldade, dolo, hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Primeiro aspecto para que nós possamos crescer espiritualmente é por coisas que nós abandonamos, é por coisas que nós deixamos de fazer, é por coisas que nós deixamos de praticar na nossa vida. Quantos querem experimentar crescimento espiritual? Quantos querem se tornar semelhantes ao Filho de Deus? Portanto, é necessário você se despir, você se despojar dessas práticas, porque elas são práticas do velho homem, são práticas da velha natureza. Mas em segundo lugar, Pedro diz, a segunda coisa que nós precisamos para crescermos espiritualmente, está no verso de número 2, quando ele diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Conforme eu disse, diferente da criança natural, a semelhança da Maria Luísa, a semelhança do Israel, nós precisamos fazer coisas a mais. Nós temos que nos despojar, mas nós também precisamos acrescentar algumas coisas na nossa vida. E aqui Pedro compara o cristão a alguém recém-nascido. Ele compara o cristão nascido de novo, compara o cristão a alguém que é um recém-nascido. E o crescimento espiritual decorre tanto do que evitamos, como também daquilo que nós nos alimentamos. Existem alguns perigos, com relação à alimentação. Primeiro, a falta de apetite. Segundo, a ingestão de alimento tóxico. Terceiro, a alimentação insuficiente e inadequada. Nós, como cristãos, precisamos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. E Pedro está dizendo que é através desse genuíno leite espiritual que nós experimentamos o crescimento para a salvação. Se por um lado nós nos despimos, por outro lado nós acrescentamos. Se por um lado nós tiramos algo da nossa vida, agora para experimentar esse crescimento nós precisamos nos alimentar desse genuíno leite espiritual. Assim como é saudável uma criança recém-nascida desejar o leite materno, também é normal um cristão desejar se alimentar da palavra de Deus. Aleluia! Assim como é saudável uma criança ter aquele apetite aguçado, aquele apetite ardente pelo seu leite materno, também é sadio, é saudável que um cristão tenha fome da palavra de Deus, tenha fome das coisas espirituais. Nós temos acompanhado o crescimento de algumas crianças, temos acompanhado de perto o crescimento do Israel, e temos visto a fome do menino. E quando ele está com fome, ele não para de exigir a comidinha dele, o leite materno, ele não para de exigir enquanto o leite não é dado. Queridos, quem dera que nós, os cristãos, fôssemos dessa forma. Quem dera que nós tivéssemos o mesmo apetite de uma criança recém-nascida. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos cristãos estão sofrendo de inapetência, estão sofrendo de falta de apetite. E isso é sinal de que alguma coisa está errada. É sinal de que alguma coisa não está bem no organismo espiritual da pessoa. Querido, se você experimentou a bondade de Deus, se você experimentou a graça de Deus na sua vida, se você experimentou o amor de Deus por você, é imensamente natural que você tenha fome, que você tenha apetite pelas coisas espirituais. Pedro está dizendo: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Pedro está dizendo de você desejar, de você ter apetite, de você ter saudade do leite espiritual, o qual você uma vez experimentou. Nós vivemos dias em que as pessoas não têm mais fome pelas coisas espirituais. Jesus, certa feita, no Sermão da Montanha, disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.
É natural um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, ter fome pelas coisas de Deus. É natural um cristão genuíno se alimentar das coisas espirituais da mesma forma, com a mesma intensidade que ele se alimenta das coisas normais, das coisas naturais. Você e eu com certeza fazemos pelo menos 2, 3, 4, 5 refeições por dia, dependendo da sua dieta, não é? E agora cada dieta tem uma quantidade de refeição. Mas com relação à espiritualidade, com relação à palavra de Deus, a nossa dieta é muito fraca. A nossa dieta está muito aquém do necessário para crescermos espiritualmente. E querido, para que você se torne semelhante a Jesus, é necessário, é indispensável que você tenha fome da palavra de Deus. A palavra de Deus é leite. A palavra de Deus é carne, é alimento sólido. A palavra de Deus é como mel. A palavra de Deus é pão vivo para a nossa vida, para a nossa vida espiritual. Eu quero perguntar para você nesta noite: como está o seu apetite pela palavra de Deus? Como está o seu apetite pelas escrituras sagradas? Jesus disse em Mateus 4:4: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu me recordo dos primeiros anos da minha conversão, em que eu e mais alguns jovens, não foram poucas as vezes que nós tínhamos o privilégio de nos sentarmos à mesa com o nosso pastor na época e aprendermos a palavra de Deus. Não foram poucas as vezes que nós, quando alguns estavam desempregados, nós puxávamos ele pela camiseta e nós pedíamos que ele nos ensinasse a palavra de Deus. Eu me lembro de uma feita em que nós pedimos: pastor, nós queremos aprender sobre Atos dos Apóstolos. E o pastor começou a nos ensinar, verso por verso, do livro de Atos dos Apóstolos. Passamos a desejar a palavra de Deus. Passamos a ter fome, a ter apetite pela palavra de Deus. Foram muitas vezes em que nós entrávamos dentro da sala, às 2 da tarde, e saímos de lá às 5, 5:30 da tarde. Não é verdade, amor? Em uma época nós estávamos namorando e fazíamos isso. Por quê? Porque nós tínhamos apetite pela palavra de Deus. Hoje, em muitos momentos daquilo que nós chamamos, entre aspas, de comunhão, não podemos considerar uma verdadeira comunhão. Porque fala-se de tudo, menos da palavra de Deus. Fala-se de política, fala-se de futebol, fala-se de esporte, fala-se de negócios. E quero abrir um parênteses: não tem nada de errado você falar dessas coisas. Eu gosto de falar de futebol, eu gosto de falar de política, gosto de falar sobre negócios, gosto de falar sobre vários assuntos. Mas eu percebo um déficit, porque não se fala mais da palavra de Deus, não se conversa mais sobre a palavra de Deus. E eu quero perguntar aqui nesta noite: aonde estão aqueles que estão sedentos? Aonde estão aqueles que estão famintos pela palavra de Deus? Aonde estão aqueles que desejam ardentemente, como Pedro está dizendo, o genuíno leite espiritual, porque é através dele que experimentamos o crescimento para a salvação? Aonde estão aqueles que através da palavra de Deus vão incendiar uma geração? Aonde estão aqueles que através da palavra de Deus impactarão a vida dos filhos, impactarão a geração de jovens que nós estamos vendo crescer e vendo passar diante dos nossos olhos? Precisamos de fome. Precisamos de fome da palavra de Deus. Ter apetite pela palavra de Deus é sinal de que você experimentou a bondade do Senhor. No versículo de número 3 deste capítulo 2 de 1 Pedro está escrito: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Você experimentou a bondade de Deus em sua vida através da salvação? Se você experimentou a bondade de Deus, é natural que você tenha fome da palavra de Deus e que através dela você experimente crescimento. Mas Pedro ainda nos diz um terceiro ponto, que está no versículo de número 4. Apenas a parte inicial do verso. Ele diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive. Em primeiro lugar, nós precisamos nos despojar.
Em segundo lugar, nós precisamos desejar ardentemente a palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, nós precisamos nos achegar a Ele. A terceira forma que nós temos para crescermos, ou a terceira chave que Pedro nos dá para o crescimento espiritual, é a comunhão, é o relacionamento com Cristo Jesus. Pedro está dizendo: chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Para experimentarmos o crescimento espiritual, nós precisamos desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Precisamos desenvolver esse relacionamento com Ele. Queridos, Ele está vivo. Ele é um Deus vivo. Ele é um Cristo vivo. A Bíblia diz que Ele habita entre nós e Ele anda em nosso meio. Ele é aquele diante do qual nós podemos nos aproximar, e nos aproximar com confiança. Para você crescer espiritualmente, é necessário você ir até Ele. Mateus capítulo 11, versículo 28, Ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Percebe que em todo momento a palavra de Deus está dizendo que nós devemos nos achegar a Deus. Devemos nos despir das coisas velhas. Precisamos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, mas precisamos também nos aproximar dEle. Precisamos nos achegar a Ele. Precisamos ir até Ele. De que forma? Hebreus capítulo 4, verso 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. De que forma nos aproximamos? Nos aproximamos confiadamente diante do trono da graça dEle. Podemos nos achegar com confiança, em plena certeza de fé, convictos de que Ele ouvirá o nosso clamor, de que Ele ouvirá a nossa oração, de que Ele trará escape em momentos que nós enfrentamos tentações. Ele nos dará força, Ele nos dará graça para a ocasião oportuna. Quando praticamos essas três coisas, nós experimentamos um crescimento espiritual. Pedro está dizendo o seguinte, verso de número 4: chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Verso de número 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Pedro está dizendo que Jesus é a pedra, é a rocha sobre a qual a nossa vida está alicerçada. Pedro está dizendo que para nós experimentarmos o crescimento espiritual, a nossa vida precisa estar alicerçada sobre a pessoa de Cristo Jesus. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive. Jesus é a pedra, a rocha sobre a qual a igreja é edificada. Jesus mesmo disse para Pedro: também te digo que tu és Pedro, uma pequena pedra, um fragmento de pedra. Mas ele diz: e sobre esta pedra, sobre esta grande rocha, falando a respeito de si mesmo, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está trabalhando neste momento para a edificação da sua igreja. Jesus está trabalhando neste momento para a edificação da sua vida, e as portas do inferno não prevalecerão contra você. Aleluia. O próprio apóstolo Paulo reafirmou esta verdade, dizendo que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal. No versículo de número 5, Pedro diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Se do verso 1 até o verso 4 nós vimos as formas que nós temos para crescermos espiritualmente, esse verso de número 5 está nos explicando
o propósito do crescimento espiritual, o propósito da edificação dessa casa espiritual. Em outras palavras, no verso de número 5, é como se Pedro estivesse dizendo assim: enquanto vocês fazem essas coisas, enquanto vocês se despojam das coisas velhas, enquanto vocês se alimentam do genuíno leite espiritual, enquanto vocês se achegam a Ele, vocês estão sendo edificados casa espiritual. Agora perceba 3 coisas importantes e interessantes que Pedro fala neste verso de número 5. Por gentileza, aqui no telão, ó. Pedro fala a respeito de uma casa espiritual, Pedro fala de um sacerdócio santo, e ele fala também de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo que nós oferecemos. Digam assim comigo: casa, sacerdócio santo, sacrifícios espirituais. O que nós vemos aqui, na verdade, é uma referência ao Antigo Testamento. O que nós estamos vendo aqui é uma referência ao antigo pacto, à antiga aliança. De que forma, pastor? Havia na antiga aliança, na nação de Israel, uma casa aonde os israelitas subiam anualmente, a fim de oferecerem o seu culto a Deus. Era o templo, que primeiramente foi o tabernáculo de Moisés, construído no 2º ano depois da saída dos filhos de Israel do Egito. Depois do ano de 960 a.C., Salomão constrói um templo suntuoso, belo. E ali era o local de culto, era onde as pessoas se reuniam, os filhos de Israel se reuniam, para quê? Para oferecerem os sacrifícios a Deus. E Pedro está falando também a respeito de um sacerdócio. Ele está falando de pessoas que eram responsáveis em oferecer os sacrifícios aqui mencionados. E a primeira coisa que eu quero destacar para você é que, se por um lado, na antiga aliança as pessoas subiam até o templo, elas subiam até aquela casa a fim de oferecerem sacrifícios a Deus, na nova aliança, no novo pacto no qual você e eu estamos vivendo, do qual você e eu fazemos parte, não é mais necessário nós subirmos a um certo lugar para podermos oferecer a Deus os nossos sacrifícios. Porque agora, na nova aliança, você e eu somos essa casa espiritual. Você e eu somos o templo do Espírito Santo. Você e eu somos a habitação de Deus. Você e eu somos a morada de Deus no Espírito. Aleluia! Efésios capítulo 3, verso de número 17 diz: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O propósito é que Cristo habite em nosso coração, não como um visitante, não como um inquilino, mas como dono, como proprietário desta casa. Em 2 Coríntios 6,16, Paulo diz que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o vosso Deus e eles serão o meu povo. Queridos, quando Moisés inaugurou o tabernáculo, a Bíblia diz que a glória de Deus encheu aquele tabernáculo. Ali era o lugar que Deus fez para que Ele pudesse se manifestar aos filhos de Israel. Salomão, quando constrói o templo, a Bíblia diz que Deus fez habitar ali o seu nome. E também na inauguração daquele templo, a glória de Deus desceu até aquela casa e encheu aquela casa de tal modo que as pessoas não podiam permanecer em pé por causa da glória, por causa da presença de Deus que encheu aquela casa. Agora eu quero trazer uma ótima notícia para você. A glória de Deus não enche mais templos físicos. A glória de Deus enche a vida de crentes. A glória de Deus enche a vida de todo aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aleluia! Ele habita em mim. Ele habita em você. Nós somos a sua casa. Nós somos a sua morada. Nós somos a sua habitação. Na antiga aliança, Deus se manifestava no templo, se
manifestava no tabernáculo, mas agora no novo pacto, Ele habita dentro de mim, Ele habita dentro de você. Paulo chega a perguntar: por acaso vocês não sabem que o Espírito Santo habita em vocês, que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a casa de Deus. É o lugar onde a glória de Deus se manifesta, é o lugar onde a presença de Deus enche. Aleluia! Da mesma forma que havia uma casa física, da mesma forma que havia um templo construído, havia também um sacerdócio. A Bíblia nos fala a respeito dos sacerdotes, que eram membros da tribo de Levi, filhos do patriarca Jacó, Israel. A Bíblia diz que somente os sacerdotes da tribo de Levi é que podiam entrar no templo. Somente eles podiam entrar naquele tabernáculo. E diariamente eles ofereciam sacrifícios. Um sacrifício de manhã e outro sacrifício na parte da tarde. E somente o sumo sacerdote, uma única vez por ano, entrava num lugar chamado Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Mas agora, por ocasião da morte, do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo, já não há mais necessidade, à semelhança daqueles sacerdotes do antigo pacto, não há mais a necessidade de oferecer sacrifícios pelo pecado. Porque a Bíblia diz que Jesus ofereceu uma única vez para sempre um perfeito sacrifício pelos nossos pecados. Hoje nós não temos mais a necessidade de oferecermos sacrifícios pelo nosso pecado. Por quê? Porque Jesus ofereceu uma única vez um sacrifício perfeito. Aleluia! Mas agora, nós como sacerdotes, a Bíblia está dizendo que nós somos a casa espiritual, nós somos o sacerdócio santo. Somos nós que oferecemos esses sacrifícios. Somos nós que oferecemos algo para Deus. Portanto, bata aqui assim em você. Diga assim: eu sou a casa. Diga assim: eu sou o sacerdote. Na semana passada nós falamos a respeito do sacerdócio de todos os santos. A reforma protestante que aconteceu no século XV, através de Martinho Lutero, trouxe de volta essa consciência de que todos nós somos sacerdotes, de que todos nós temos a mesma importância diante de Deus, de que nós não necessitamos de um mediador homem, mas nós temos Cristo Jesus, homem, como o nosso mediador, como mediador entre Deus e os homens. E agora Pedro está dizendo que nós somos esta casa, que nós somos os sacerdotes e nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Como são esses sacrifícios? Que tipo de sacrifício eu ofereço hoje? Uma vez que Jesus ofereceu para sempre um perfeito sacrifício. Romanos capítulo 12, verso 1 está escrito assim. Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não temos mais a necessidade de oferecer sacrifício pelo pecado, porque este sacrifício foi oferecido uma única vez. Mas agora o sacrifício que nós oferecemos é o sacrifício da nossa própria vida. Não existe culto mais precioso para Deus do que uma vida totalmente entregue, do que uma vida totalmente rendida. Na antiga aliança se oferecia cordeiro, se oferecia boi, carneiro, mas agora no novo pacto nós oferecemos a nossa própria vida. Qual é o sacrifício espiritual que nós oferecemos? A nossa própria vida. É o nosso próprio corpo. Porque, queridos, de nada adianta você oferecer outras coisas se você ainda não ofereceu a sua vida a Jesus.
De nada você oferecer tantas outras coisas, se primeiro você não apresentou o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. Antes de você vir a este templo, a este lugar, e oferecer o seu culto a Deus, você precisa oferecer a sua vida a Deus como um culto perfeito. Mas ainda existe um outro tipo de sacrifício. Hebreus capítulo 13, verso de número 15. O escritor diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aqui você oferece sacrifícios a Deus por meio dos seus lábios, por meio de cânticos, por meio da expressão verbal, por meio da expressão vocal. No Salmo 116, verso 17 diz: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Sacrifícios de louvor. Sacrifícios de louvor por meio de Jesus Cristo devem sempre ser oferecidos a Deus. Sacrifícios de ações de graças. Nós oferecemos a vida, mas nós oferecemos também o nosso louvor. Oferecemos também o nosso cântico. Oferecemos também o que é a nossa gratidão a Deus. Aleluia. Davi, mesmo tendo vivido 1000 anos antes de Cristo, entendeu que o sacrifício que agradava a Deus não era o sacrifício de animais e nem a oferta de incenso. No Salmo 141, verso 1 e 2, ele diz assim: Senhor, a ti clamo, dai-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Queridos, preste atenção no que está dizendo o patriarca Davi. Ele está dizendo: Deus, suba a minha oração como um incenso, porque o incenso era oferecido também naquela época como um sacrifício a Deus. Um sacrifício era oferecido pela manhã, o outro sacrifício era oferecido na tarde. E Davi está dizendo: Senhor, que o levantar das minhas mãos seja como a oferta vespertina, como a oferta da tarde. Por quê? Porque através do levantar de suas mãos, você está expressando adoração, você está expressando rendição, você está expressando o seu louvor a Deus. É um sacrifício que você oferece a Deus. Você já percebeu quantas vezes nós, pastores, ministros, até mesmo ministros da música, pedem para que a igreja levante as suas mãos em sinal de adoração a Deus? É porque nós aprendemos como Davi a respeito de adoração. É porque mais precioso do que o incenso para Deus é a nossa oração. Mais precioso do que o sacrifício da tarde para Deus é o levantar das nossas mãos. Querido, quando você levanta as suas mãos, você está dizendo: Deus, eu estou oferecendo um sacrifício espiritual ao Senhor. Deus, eu estou oferecendo ao Senhor um sacrifício de louvor. Deus, eu estou expressando ao Senhor a minha adoração. Aleluia. Mas ainda, um outro sacrifício podemos oferecer. Hebreus capítulo 13, verso 16, o escritor diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Olha o que o escritor está dizendo. Quando falamos a respeito de sacrifício de louvor, nós lemos o capítulo 13, verso de número 15, ok? Agora nós estamos lendo o verso 16, em que o escritor está dizendo: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, porque com tais sacrifícios Deus se compraz. O escritor está dizendo que tão agradável a Deus, por exemplo, ele está dizendo que tão agradável a Deus é o sacrifício de louvor, como também a prática do bem e a mútua cooperação. Existe um sacrifício que você pode oferecer a Deus, que é a prática do bem e a mútua cooperação. E isso fala de quê? Isso fala de servir pessoas. Isso fala de você ajudar o seu próximo. Isso fala de você praticar o bem. Da mesma forma que Deus deseja receber sacrifícios através do que sai dos nossos lábios,
Deus também deseja que ofereçamos a Ele a prática do bem e a mútua cooperação. Porque, queridos, muitas vezes nós pensamos que servimos a Deus ou adoramos a Deus apenas através do que sai dos nossos lábios. Mas o escritor está dizendo: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Isso significa que quando você serve o seu irmão, quando você pratica o bem, você está servindo a Deus. Quando você está cooperando, e a Bíblia está dizendo, a mútua cooperação. Ou seja, é um cooperando com o outro. É eu cooperando com o meu irmão e o meu irmão cooperando comigo. É você cooperando com o seu irmão e o seu irmão cooperando com você. Porque, amados, tem pessoas que se relacionam umas com as outras apenas baseadas no interesse. Eu só procuro fulano de tal quando eu preciso dele, quando eu quero requerer dele algo que ele tem a me oferecer. Só que a Bíblia está dizendo que nós devemos praticar o bem e a mútua cooperação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Você percebe que tudo o que nós fazemos é espiritual? Todos os escritores da Bíblia estão falando de quê? De sacrifícios espirituais que agradam a Deus. A minha vida, os meus louvores, o meu cântico, o meu serviço ao meu próximo, tudo isso é espiritual. Porque às vezes nós pensamos, né? Ah, meu Deus do céu, estou aqui servindo esse irmão folgado, né? Não é fácil, né? Poxa, o pastor pediu para eu fazer isso. Não, você está servindo a Deus. Você está oferecendo a Deus sacrifícios dos quais Ele se compraz. Sacrifícios dos quais Deus se agrada. Deus tem prazer em tais sacrifícios. Então quando você estiver servindo aquele irmão chato, quando você estiver servindo aquele irmão, não pense dessa forma que eu acabei de dizer, só para te despertar. Saiba que você está servindo a Deus, e Deus está se agradando do seu serviço. Filipenses 4,18 ainda tem um outro tipo de sacrifício. Paulo diz assim: recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Qual é o contexto desta passagem? Paulo está falando da cooperação que a igreja de Filipos prestou com o seu ministério. Esta ajuda se deu através de recursos financeiros. A igreja de Filipos teve a disposição de cooperar, de contribuir com o ministério do apóstolo Paulo. E Paulo está dizendo: eu recebi tudo, eu tenho em abundância, eu recebi tudo isso que me veio da parte de vocês como um aroma suave. E Paulo diz: como um sacrifício aceitável e aprazível a quem? Um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Isso significa que os recursos que você investe no reino de Deus, esses recursos, embora sejam utilizados materialmente, naturalmente aqui na terra, esses recursos são recebidos por Deus como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Ele. Queridos, Deus nos chamou para servirmos a Ele de uma forma integral. Deus nos chamou para servirmos a Ele de uma forma integral. Pastor, agora eu vou abandonar tudo e vou para ficar dentro da igreja? Não. Significa que todo o seu ser, significa que toda a sua vida, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você faz em adoração a Deus, porque está sendo edificada uma casa espiritual, a fim de você ser um sacerdócio santo e oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. A sua vida, o que você canta, o que você fala, o seu serviço, ou seja, os seus dons, os seus talentos, os seus recursos, tudo serve para a glória de Deus, para a adoração do nome de Jesus. Este texto está nos mostrando que nós servimos a Deus de uma forma integral.
1 de Pedro capítulo 2, verso 9, voltando para o texto que nós lemos. Pedro está dizendo o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Olha que coisa tremenda. Aqui Pedro está falando da identidade da igreja, daquilo que nós somos. Nós somos raça eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, aleluia! Por isso nós somos chamados a servir a Deus de uma forma integral, meus irmãos. É por isso que tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos serve ao Senhor, porque nós somos a nação santa, nós somos o sacerdócio real, nós somos a raça eleita, nós somos a propriedade exclusiva de Deus. Deus é o dono da nossa vida, Deus é o dono da nossa história. Nós não pertencemos a nós mesmos, a nossa casa não nos pertence, o nosso carro não nos pertence, os dons e talentos que nós temos não nos pertence. Tudo que nós temos e somos é de Deus, porque somos a sua propriedade exclusiva. Pedro está dizendo que somos propriedade exclusiva de Deus. Isso significa que nós não podemos ser divididos com mais ninguém. Somos nação santa. Somos o povo santo, tirado das trevas para a maravilhosa luz. Pedro vai dizer, ainda no verso de número 9: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos aqui foram tirados do império das trevas e trazidos para a maravilhosa luz? Aleluia. Quantos foram tirados da potestade de Satanás e trazidos para Deus? Quantos foram libertos da escravidão do pecado, da escravidão da condenação? Quantos foram libertos da condenação do pecado? Amados, a única coisa que, a única não, né? Mas a coisa mais extraordinária que aconteceu na sua vida é que você mudou de Senhor. Você servia a carne, você servia ao mundo, você servia ao diabo, e agora você serve a Deus. Houve troca de senhorio, houve mudança de dono, houve mudança de proprietário. Antes você era proprietário do império das trevas, agora você pertence àquele que te amou. Você pertence àquele que foi até você, que te amou de uma maneira incondicional. Você agora serve, você agora pertence àquele que deu tudo que é de mais precioso por amor a você. A Bíblia diz, ora, se nem ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Muitas vezes, queridos, nós nos achamos donos das coisas. Muitas vezes nós nos achamos donos dos recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Muitas vezes nós nos achamos donos dos talentos que Deus nos confiou. Muitas vezes nós nos achamos donos dos filhos que Deus confiou a você. Eu quero dizer uma coisa para você: nem os filhos que você tem pertencem a você, porque os filhos são herança do Senhor. Eles precisam ser como flechas na mão do valente. Eles precisam ser preparados para quê? Para serem devolvidos para o Deus Altíssimo. É tempo de nós nos rendermos. É tempo de nós nos apresentarmos a Deus e dizermos: Deus, eis aqui a minha vida, Senhor, como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. É necessário voluntariamente nós irmos para o altar, a semelhança do que fez Isaque. Eu fico pensando, queridos, o que seria de Abraão se ele tivesse como filho eu e você? Será que nós nos submeteríamos aquele sacrifício, aquela oferta, e dizer: Pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, aqui está o fogo para o holocausto, onde está o cordeiro? E a Bíblia diz que Abraão disse para Isaque: filho, Deus proverá para si o cordeiro.
Só que a Bíblia diz que Isaac voluntariamente se entregou. Abraão tinha mais de 100 anos naquela época. Isaac, com certeza, tinha mais ou menos a idade do Diego. Irmão, Isaac poderia ter dado um pinote em Abraão e ter dito: o quê? Eu ser sacrificado? De forma alguma. Eu pergunto, e se você estivesse no lugar de Isaac? Você ficaria naquele lugar de sacrifício? Mas a Bíblia está nos chamando, não para sermos sacrificados literalmente, mas a Bíblia está nos chamando para oferecermos a vida, oferecermos o corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu te pergunto e concluo: como está a sua casa? Como está o sacerdócio santo para o qual você foi chamado? Você tem oferecido sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Você tem se despojado de coisas que têm te atrapalhado? Você tem tido apetite pelas coisas espirituais? Você tem tido apetite pelas coisas espirituais? Você tem se aproximado dele, aquele que está vivo, aquele que deseja edificar você, aquele que deseja transformar você, aquele que deseja encher o seu coração, encher você da glória dele? Como está esta casa? Talvez você esteja despreocupado. A igreja está lá, a casa de Deus está lá. Não, queridos, aqui está a igreja de Cristo. Tem várias casinhas aqui, ó. Várias casinhas que Deus deseja encher, que Deus deseja fazer transbordar a presença dele. Pastor, então agora eu não preciso mais vir aqui ao culto. A Bíblia diz: não deixeis de congregar como é costume de alguns. Nós nos reunirmos aqui para edificarmos uns aos outros, para fortalecermos uns aos outros. Não tem como você ser igreja dentro da sua casa sozinho. Não tem como você dizer: eu sou a igreja, porque você sozinho não é igreja. A igreja somos nós. Nós somos o corpo de Cristo e membros deste corpo. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.